Boa noite a todos. 6 de maio, acabou agora Santa Fé 1, Corinthians também 1, né? Corinthians empatou fora de casa aí pela quarta rodada da Libertadores, jogou contra o Santa Fé da Colômbia, né? E, bom, foi um resultado até que bom, né? Por ser um jogo fora, o Corinthians ainda continua líder do grupo e aquela coisa toda, né? Mas eu vou passar para vocês aí o que foi o jogo, as escalações e tudo mais. Só que se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, né? Deixe aí o seu like, comente o que você achou do jogo, né? A sua opinião da partida, de quem conseguiu render nessa partida de hoje, o que o Diniz está conseguindo implementar aí de ideia nesse time, né? E, bom, é isso. Bom, Diniz mandou Hugo Souza no gol, dupla de zaga foi Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, é, lateral esquerda, Matheus Bidu, lateral direita, Mateuzinho, meio campo composto aí pelo Ranielli, André, Breno Bidon e o Rodrigo Garro armando esse time. À frente, Lingard e Yuri Alberto, né? Foram esses os 11 titulares aí do Fernando Diniz na partida de hoje. E, bom, vamos lá, né? Vou passar para vocês aí o que foi essa partida. Aos 14 minutos, o Garro cobrou uma falta para dentro da área e o Ranielli, né, como elemento surpresa, né, chegou ali, cabeceou, o goleiro fez a defesa e aí na sobra ali da bola o André tentou ainda finalizar, né, ele chegou batendo, mas ele furou, né, ele que estava também marcado e aí a zaga acabou afastando aí esse lance muito perigoso, muito bom do Corinthians, né. Aos 32 minutos, o Lingard serviu o Mateuzinho na direita, né? Foi uma bela jogada trabalhada ali. E aí, o Mateuzinho, ele pegou, cruzou rasteiro e o André, ele finalizou em cima da zaga ali, né? Ele chegou batendo, bateu na zaga e aí ela acabou na sobra, a zaga afastou mais uma vez. Aos 35 minutos, o Garro no meio de campo, né? Ele saiu bem da marcação, consegue limpar ali os marcadores. Ele carrega um pouquinho com ela, vê o goleiro um pouquinho adiantado, né? E tenta arriscar ali o chute de fora da área, encobrindo o goleiro, manda para fora. Tivemos 3 minutos de acréscimos aí ao chegar dos 45, né? E, bom, fim do primeiro tempo aí, né? Depois de 3 minutos de acréscimos. Bom, o que eu vi do primeiro tempo? No primeiro tempo, o Corinthians jogou muito bem, né? É, chegou a ter 70% de bola, mais que isso até, mas posse de bola não ganha jogo, né? Se você não tiver objetividade, não tiver, é, como que eu posso dizer? Se você não finalizar bem as jogadas, né? A posse de bola ela acaba sendo irrelevante, porque se, por exemplo, você tem lá 80% de bola, vamos supor, e aí o time adversário com 20% que ele tem chega em dois ataques lá e mata o jogo e você nos 80 não faz nada, não serviu de nada os seus 80%, né? E aí, bom, o Corinthians produziu ali, né? Teve ali umas três chegadas ali com mais perigo, mas acabou não abrindo o placar, né? O Santa Fé também produziu pouco, teve umas duas finalizações ali na direção do gol, daquele Rodalega lá, que jogou no Bahia, né? Já passou aqui pelo Campeonato Brasileiro, mandou uma com muito perigo, e não me lembro muito bem da outra, mas enfim, não teve tantas oportunidades assim, era domínio total do Corinthians, né? E foi isso, né? E aí os times foram para o intervalo, o Corinthians voltou aí para o segundo tempo sem alterações, né? O Diniz manteve o mesmo time. E aí nos 50 minutos, né, já lembrando, a Comembol, o relógio deles é corrido, então encerrou nos 45, ele vai até os 90. E aí, aos 50 minutos, após recuperar uma bola na defesa, né, era um lance do Santa Fé, uma falta, um escanteio, não lembro muito bem. O Lingard pegou de lá da defesa, quando a zaga afastou, ele veio carregando ela até o ataque. Ele deu um passe por cima para o Yuri Alberto, né, ele viu a posição do Yuri, viu que ele iria infiltrar, deu um passe por cima. O Yuri Alberto dominou de peito, no domínio ela correu demais e o goleiro acabou ficando com ela, né? Mas uma boa chegada aí, boa visão de jogo do Lingard, né? Aí aos 51 minutos o Yuri Alberto recebe na frente, né? Ele recebe uma bola na frente
e aí ele cruzou rasteiro. E aí, cara, agora eu nem me lembro quem que era ali no lance. Não sei se era o Ranieri, o André, o Bidon, não sei, cara. Ele cruzou rasteiro, o cara tentou finalizar, mas ele não conseguiu, né? Ele estava marcado, tanto o jogador que finalizou quanto o defensor passaram lotado pela bola, ela ainda continuou. E aí ela chegou no Mateuzinho, né, cara, lá na extremidade ali da direita. E aí o Mateuzinho, né, chegou, deu um carrinho para tentar arrematar para o gol ali, mas errou ali, furou a bola, desperdiçou grandes chances. Por que, que essas chances chegam no pé dos caras ruins, cara? Por que, que não chega num cara bom ali que tenha a noção de jogo, né, de dominar a bola e chapar pro gol, fazer alguma coisa? Chega sempre nos ruins essas bolas, né? Impressionante, cara. E aí a gente perde um gol inacreditável aí. Não era um gol embaixo da trave, tudo bem, mas era um gol que dava para fazer. Aí aos 59 minutos aqui é de acabar com tudo, cara. Corinthians pegou dormindo na marcação. Tudo começou nesse lance com o senhor André lá na frente. Uma bola que ele recebeu, ficou segurando demais, perdeu, foi desarmado, né? E aí o jogador lá, o Santa Fé sai trocando passes ali. A zaga do Corinthians parece que bugou, ficaram olhando. O Rodalega recebe um passe ali na frente, né? Cara, é impressionante. Ela cruza os marcadores. O Gabriel Paulista também errou para mim no bote, né? Ele se desesperou ali querendo correr para trás, deu um carrinho e errou, né? Não chegou nela. Em vez dele pegar ali, ter uma explosão maior para fazer o corte, olhar se tinha alguém atrás, tudo bem, é um lance muito rápido. Mas pelo menos foca na bola, né? De chegar e afastar ela ali. Pegou, errou o carrinho, chegou lá nesse Rodalega lá. Ele pegou, dominou, ameaçou que ia bater para ver o lado que o Hugo ia cair, pegou, finalizou ali, abrindo o placar. O Bandeirinha inicialmente deu impedimento, né? Ele assinalou, mas não tava. O calcanhar do Bidu, né? O Bidu, o calcanhar dele, se ele tivesse um pouquinho, né? Ou o calcanhar não tivesse para trás, estivesse para frente, o gol tinha sido impedido. Mas posição legal ali, graças ao calcanhar do Bidu e 1-0 para o Santa Fé. E aí, depois que o Santa Fé fez 1-0, né? O treinador deu ali a orientação para o clube, para o time dele, de tentar é, segurar o resultado, de cozinhar o jogo, jogar a bola para fora, ficar fazendo N coisas ali para retardar o jogo, né? Normal, né? Libertadores a gente sabe que isso acontece não só na Libertadores, mas a gente sabe como que é o futebol sul-americano, né? Aí aos 71 minutos o Garro inverteu a bola para o Mateuzinho, né? Ele deu uma baita de uma invertida, ele dominou, saiu bem na marcação, serviu o Lingard e aí o Lingard chega batendo de primeira, ela bate na defesa e vai para escanteio. Aos 74 minutos o Diniz tira o André e coloca o Dieguinho. Aos 80 minutos ele tira o Ranielli e coloca o Carrijo. E aos 83 minutos o Lingard tentou um passe ali, né? O Bidu ganhou no corpo porque o Lingard tentou o passe, só que ele viu que ela passou, o defensor ia ficando. Mas aí o Mateuzinho brigou no corpo ali com o defensor, né? Ele ganhou, cruzou rasteiro e o Dieguinho, né, de trás ali chegou finalizando de direita, se não me engano, bateu na trave e foi para fora. Mas aí tinha sido marcado um impedimento na posição do Bidu, né? Aos 86 minutos, o Diniz tirou o Yuri Alberto e o Bidon e colocou o Caio César e o Pedro Raul. Na minha opinião, o Diniz demorou muito para fazer essa substituição aqui. Eu acho que quando tomou ali o gol, ou nos 70 minutos, né, tomou o gol aos 59, chegasse nos 70 minutos, viu que não dá nada, tira e já começa a fazer essa substituição aqui, de colocar o Pedro Raul, de tentar alçar a bola na área, né? Caio César, que é um ponta de direita ali veloz, com muita qualidade, e ele demorou para mim para fazer isso aí. Se tivesse feito antes, talvez o Corinthians pudesse até vencer a partida. Tivemos aí no. Quando chegou nos 90, tivemos 5 minutos de acréscimos. Eu achei pouco, né? Dadas as circunstâncias da partida, muita parada para atendimento para jogador, porque o Santa Fé, depois que abriu o placar, começou a cair em campo, né? Os jogadores faziam aquelas dores que só eles sentem, né? Enfim, bola sumir, os caras querem jogar a bola para trás, tipo, a falta é aqui, o cara jogar a bola lá pro goleiro, lá, entendeu? Para sumir com a bola, esse tipo de coisa. Aí aos 90 minutos o Dieguinho pegou, recebeu, ele mandou uma bomba ali e o goleiro espalmou, a zaga afastou.
E aí o Corinthians, né, obviamente, após tomar o gol, né, foi para aquele barata voa, né, tudo ou nada, onde sai as baratas tudo voando, quando você tá com a pedra, sai todas muito loucas lá voando assim, ó. O Corinthians fez isso aí, parece que tacaram a pedra ali no meio de campo do Corinthians, eles foram tudo para ataque. E aí, o Mateuzinho, após uma cobrança rápida de lateral ali, né, pegou, cruzou na área, e o Gustavo Henrique, o zagueiro do Santa Fé subiu, não alcançou, o Gustavo Henrique sozinho, livre de marcação, né, subiu por trás da defesa, cabeceou, mandou, ela ainda bateu no travessão e meio que cruzando um ângulo assim, e morreu no fundo da rede. 1-1 Corinthians, né, só que já era tarde. O Corinthians ainda ponderou um pouco a questão dos acréscimos, que foi muito pouco, mas o Corinthians conseguiu aí um empatezinho salvador fora de casa. O Corinthians é, foi esperou o gol, né, para poder realmente tentar concluir as jogadas, né, não ficar só no passe. E ainda começou mal o segundo tempo, né, tomando pressão. O Hugo fez boas defesas antes do gol que ele sofreu, né? O cara lá, o Rodalega, se não me engano, pegou, finalizou uma queima-roupa, ele fez uma defesaça. É, mas aí tem hora que não dá, né? Ficar contando com a sorte, uma hora, né, as coisas não dão certo e você leva o gol. E o Corinthians levou o gol. O Hugo foi muito bem na partida, não foi culpa dele, foi culpa da zaga e meio-campo que ninguém marcou, ficaram olhando, né? Mas com o gol do Gustavo Henrique, teve o fim da partida, tudo igual aí, 1-1. Corinthians ainda se mantém líder do seu grupo, né, com 10 pontos. Dependendo do resultado do jogo de amanhã, o Corinthians já pode se classificar direto, né? Claro que com a vitória de hoje já se classificaria direto, mas, né, esse ponto foi muito importante fora de casa. No fim da partida ainda, cara, quando o árbitro apitou o fim do jogo, teve um jogador lá que se estranhou lá com o Hugo Souza, não sei o que aconteceu, cara. O cara foi para cima lá do Hugo Souza, aí começou uma confusão generalizada lá. O Diniz teve que ir lá, escoltou o Hugo para ele sair, né, junto com ele, porque o Corinthians não queria briga. O Santa Fé, que já está eliminado matematicamente, né, por assim dizer, acho que perdeu a linha, né, de ter perdido o jogo, não se classificou. E aí foi lá querer arrumar confusão, né? A gente espera que a Conmebol tome algum tipo de atitude em relação a isso. E outra coisa, né? Durante a partida, os jogadores reclamaram que os torcedores estavam tacando moedas, objetos neles. Isso é perigoso, tem que ter segurança, né? Isso é uma coisa mais pesada ali, tipo uma pilha, sei lá, uma pilha daquelas, né? Dar na cabeça do jogador, enfim. É perigoso esse tipo de coisa, né? E aí o Hugo saindo ali também, eu vi diversos torcedores jogando garrafa d'água, um monte de coisa lá nele na saída. Os jogadores do Corinthians ainda teve aquele empurra-empurra, querendo separar a confusão, foram lá cumprimentar a torcida no final da partida que compareceu ali, né, normal, e foi isso, né, a torcida gritou eliminado lá para o adversário, aquela coisa toda, né. Mas, assim, a minha opinião, a postura do Santa Fé como eliminado foi muito ridícula, né, foi, pô, entendeu? Perdeu na bola, perdeu aqui na arena, foi justo o resultado, não conseguiu jogar lá, entendeu? Não fez o gol, é verdade, pressionou no segundo tempo, talvez pudesse ter feito 2, 3, poderia, talvez, né? Mas não teve ali aquela capacidade de segurar o jogo, tomou um empate, se tivesse mais tempo poderia ainda tomar a virada, porque o Corinthians ia para cima, e aí os caras ficaram bravos, né, sangue quente ali na hora, mas isso é uma postura ridícula, né? Isso não se faz. Você perdeu, você tem que aceitar a derrota, né? Mas enfim, é, na minha opinião aí na partida, Hugo Souza muito bem, o Gustavo Henrique foi o cara da noite aí que salvou o time, né? Com o empate, com o gol dele. Quem mais? Dupla de zaga ali, o Gustavo Henrique foi bem, acabei de falar, mas o Gabriel Paulista ali foi bem, mas pô, no carrinho que ele deu lá, ele viajou demais, mas mesmo assim ainda foi bem, né? Os laterais foram bem, na verdade, não bens, foram bem. É, acho que um pouco abaixo o Mateuzinho, né? O Bidu ele tem mais qualidade técnica, ele consegue cruzar bem a bola, fazer jogadas ofensivas, enquanto que o Mateuzinho já é bem mais limitado, né? A bola chegou na cara do gol para ele lá e ele tomou a pior decisão possível, perdeu uma chance muito boa ali para o Corinthians abrir o placar naquele momento que estava 0-0. É,
Meio de campo, para mim o Raniel um pouco abaixo hoje, mas não comprometeu em nada. O Bidon hoje muito abaixo para mim, jogou muito mal, entregou pouco. Quem mais? Bidon, Raniel, já falei. O André, mal demais. Esse moleque aí caiu de rendimento depois que parece que deu errado o negócio dele lá de ir para a Itália, né? Para o Milan, enfim. Pô, desaprendeu a jogar futebol. 2 expulsões juvenis, né? Imaturas, horríveis, ridículas, patéticas, né? Para melhor colocar as palavras aqui. E vem entregando muito pouco, né? Eu acho que na época que saiu a especulação da proposta dele, eu falei que o Corinthians não deveria vender. Agora eu já acho o contrário, já me arrependo disso. Já acho que o Corinthians tinha que se desfazer desse jogador. Porque durante a partida, no gol que o Corinthians leva, ele pega a bola ali, ele prende muito no meio de campo, vem 2, 3 marcar ele, ele é desarmado e ele cede o contra-ataque para a equipe adversária. E não é de agora, né? Já tem alguns jogos que ele pega, em vez dele ser mais objetivo, né? Pô, recebi a bola aqui, vou analisar quem que tem aqui de companheiro, vou já dar o passe, não vou esperar. Entendeu? Ser desarmado e você deu um contra-ataque. Não, mas ele vem tomando esse tipo de atitude, atitudes horríveis aí durante a partida com faltinha boba, gestos bobos. Então, mal demais, para mim o pior em campo hoje. Lingard tentou bastante, né? Foi bem dinâmico, brigou lá na frente, ajudou na defesa quando precisou, muito bem na partida. Yuri Alberto, pouco se falou o nome dele, né? Também vem numa fase aí terrível, não faz gols aí, sei lá, desde o mês passado, 4 de maio, sei lá, alguma coisa assim. Mal, vive uma seca de gols, tem tomado as piores decisões possíveis na frente do gol, né? E tem que melhorar porque não dá desse jeito, né? Outro cara aí que entrou, pouco fez, jogou mal no tempo que jogou, o Carrilho, tem que ter sequência. A gente sabe que ele tem qualidade, mas hoje jogou muito mal. Errou uns passes bobos lá. Teve um lance muito bom. O Corinthians estava inteiro indo para frente. Tentou cruzar, passar uma bola assim, ó, pro companheiro que estava lá na ponta. Deu no pé do adversário. E ele errou umas 3 bolas assim. Então, muito mal na partida, o Carrilho. Dieguinho entrou lá, né? Fez alguma coisinha, outra foi bem. Pedro Raul, ele nada. Nessa partida de hoje foi a mesma coisa. E é isso, né? Teve mais gente aí, né? O Carlos César tentou alguma coisa também, mas entrou muito no fim do jogo, aí fica complicado. Mas é isso. O Corinthians fez uma boa partida no primeiro tempo, faltou contundência ali de matar o jogo, no segundo sofreu, mas conseguiu um empate aí para somar um ponto fora de casa e se manter aí. Acho que ainda é o líder geral, porque estava 1-1 Fluminense e Rivadavia lá, acabou 1-1. Com a vitória lá parcial do Rivadavia, eles seriam os gerais, né? Os líderes gerais, geral da competição ali. Mas o Corinthians, eu acho que retomou a liderança, né? Os dois empataram, mas o saldo de gols do Corinthians é melhor. Então é isso. Contra o Mirassol eu não consegui gravar, né? Eu tive um compromisso, até queria. Vi que a partida teve ali muito erro de arbitragem, né? Então, pô, complicado. O Corinthians perdeu, conheceu sua primeira derrota aí com o Diniz. Se eu não me engano, foi a primeira derrota, né? E tomou seus primeiros gols. E, bom, foi uma partida bem polêmica, mas peço desculpas por não ter vindo aqui fazer o vídeo para vocês, mas eu não consegui assistir esse jogo, né? Eu só vi os melhores momentos e baseado nisso é muito pouco para eu trazer para vocês. Geralmente eu assisto todas as partidas e venho aqui falar tudo o que acontece durante a partida e o que eu vejo do time e dos jogadores. O próximo compromisso do Corinthians agora é no final de semana, é o majestoso, né? Vai ser lá na Arena em São Paulo. E, bom, a gente espera que o Corinthians possa dar uma resposta aí no clássico, né? Que pô, o clássico a gente sabe que tem um peso diferente de outras partidas e o Corinthians precisa muito vencer no Brasileiro para sair da zona de rebaixamento que entrou na última rodada aí após perder para o Mirassol. Bom, então é isso. Uma boa semana para vocês, uma boa noite e até o final de semana onde eu vou trazer o pós-jogo do clássico, tá certo? Grande abraço, fiquem com Deus.